Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo e sou do Instituto de Música Black Soul. E nesse tempo eu quero estar com você nessa aula experimental de técnica vocal e te passando aí um pouco sobre como funcionam as nossas aulas. Você pode ter acesso a outra aula experimental de técnica vocal que foi ministrada pelo professor Rafael. Então você pode depois dar uma olhadinha nessa aula, recomendo para você. Mas nessa aula eu quero conversar um pouco com você sobre os tipos de vozes. É interessante que a gente, quando vai cantar, muitas vezes o que a gente escuta logo de primeiro, e é com certeza, é a voz principal, ou seja, a voz do solista. Geralmente daquele cantor onde a sua voz tem maior destaque, que é o que popularmente a gente chama de primeira voz. Quem sabe você escuta aí talvez o seu cantor favorito ou o seu grupo favorito e você consegue perceber que dentre todas as vozes que estão sendo emitidas ali, existe sempre uma que ela é a principal, que ela é o vocal principal, a voz principal ou primeira voz. E essa é a voz onde a gente canta a melodia da canção. E aí, por ser a voz mais conhecida, é a voz que fica no consciente aí do pessoal, da galera. Então, se você for cantar uma canção, provavelmente você já cante ela na primeira voz, na voz principal da música. Essa é a melodia principal, melodia pela qual ela foi composta, e dentro aí da composição musical tem várias questões que são abordadas dentro dessa melodia. Mas quero conversar também com você porque existem outros tipos de vozes que estão dentro aí das canções. Então tem a voz principal, que é aquela que mais se destaca, mas também existe o vocal de apoio, e que popularmente o pessoal chama aí de backing vocal, esse vocal de apoio, que é o que dá sustentação, que é o que dá suporte para a melodia, para essa melodia principal, que é a voz principal. Mas você pode falar assim para mim, poxa, Ricardo, eu já sei, já ouvi falar desse backing vocal, talvez aí no grupo que você participe, você faça essa função de backing vocal, mas será que você realmente tem feito ela de maneira correta? Qual é a função do backing vocal e o que ele faz realmente? A gente pode ver que existem vários tipos de vozes de apoio. A mais comum dentre elas é o vocal de apoio uníssono, onde você pode então emitir a mesma melodia que o vocal principal, e aí ter todo este apoio com relação às gravações. Isso aí fica muito claro nas gravações que são ao vivo. Se você já escutou aí uma gravação de algum cantor ou grupo aí que você gosta e essa gravação foi ao vivo, por exemplo, de um DVD, você escuta a plateia cantando nesse uníssono junto com a voz principal. Então, tem alguns cantores então que usam desse artifício para que fique mais claro esse vocal de apoio uníssono, mas também há alguns tipos de gravação em que eles utilizam um coral em uníssono. Então, todas as pessoas do coral estão cantando em uma única voz, uníssono, um som, no mesmo som que a melodia. Então, eles têm esse vocal mais encorpado da melodia. Porém, o backing vocal ele tem a função de apoio, é onde você pode apoiar a primeira voz, a voz principal. E aí da onde surge a segunda voz, a famosa segunda voz, que a gente consegue perceber bastante nisso em duplas sertanejas. Isso a gente sempre vê que tem um deles que faz a primeira voz e o outro faz a segunda voz. Mas e quando nós temos em quartetos, em trios, em quintetos, em sextetos, que todas as pessoas têm o mesmo volume vocal, mas elas fazem vozes diferentes. Como a gente faz a tal da segunda voz? Então, quem sabe essa é a pulga atrás da sua orelha, e você sempre tem curiosidade de saber como a gente monta a segunda voz, e agora eu vou te explicar como ela geralmente é feita. É óbvio que cada estilo musical ele vai compor um tipo de segunda voz, mas o mais popular, que é o vocal pop, o vocal que mais se ouve no Brasil, de música pop, música gospel, então a gente vê que esse vocal ele é formado ali em intervalos de terça e intervalos de quinta. Isso é e por isso que é importante o cantor saber teoria musical, ter uma noção da escala, das notas musicais, dos intervalos, para que ele consiga sim compor a segunda voz e não seja simplesmente na intuição, porque a gente vê muitas pessoas
que, eu faço uma segunda voz, mas não sabe que intervalo que faz, né? Só simplesmente faz e fala, ok, ficou bonito, então vou ficar assim. Mas existe uma maneira onde a gente pode ser mais assertivo nessa então elaboração desse vocal de apoio, dessa segunda voz. Então, o primeiro deles é o vocal na terça, então é um intervalo de terça dentro da nota. Se você conhece as notas musicais, a gente pode partir do princípio da primeira nota musical, que é o Dó. Então, a gente tem que fazer um intervalo de terça, e ele pode ser um intervalo de terça ascendente, né? Então, qual é a terça de Dó? Então, Dó, Ré, Mi. Então, Mi seria a segunda voz do Dó. Então, se, por exemplo, a melodia estivesse cantando aqui, cantando a nota Dó, e depois a gente quer fazer uma segunda voz, a gente joga no intervalo de terça ascendente, Mi, e formaria esse intervalo. Veja que esse intervalo, né, casou muito bem neste intervalo de terça, dentro de um acorde, por exemplo, que poderia ser o acorde de Dó maior, que é formado pelo intervalo de terça maior, ok? Mas Ricardo, ótimo, bacana, e aí a gente vai crescendo na melodia dessa forma? Sim, né? Um jeito simples, né, da gente fazer isso, e bem geral, né? Claro que a gente precisa entender de harmonia, da harmonia que a música está pedindo, mas no geral, assim, na grande maioria das vezes, você consegue repetir a melodia dentro de uma segunda voz, então, nesse intervalo. Então, você vai cantando dentro dos intervalos. É por isso que é tão legal a gente aqui fazer a aula em grupo, né? Aqui no nosso Instituto Black Soul, nós temos aulas de técnica vocal, sejam elas individuais ou em grupo. Tá certo, as aulas individuais são muito legais, mas as em grupo são sensacionais. É onde você pode, com outras pessoas, abrir várias e várias vozes. E ali a gente consegue abrir 2 vozes, 3 vozes, 4 vozes, né? A gente consegue abrir milhares de vozes diferentes e a gente poder ir arranjando tudo isso dentro de uma canção. Então, dentro disso, a gente tem segunda voz. Quero abrir mais uma? A gente pode ir de novo nesse intervalo de terça maior. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, Sol seria o próximo intervalo. Para ficar fácil, é você pensar na nota, pula uma, já é a próxima. Então, Dó, pulo Ré, entra no Mi. Pulo Fá, entra no Sol. Então, esse seria Dó, Mi, Sol, as vozes abertas. Aí você pode falar assim, poxa, Ricardo, mas ficou muito agudo para mim. O que eu posso fazer? Você pode ir brincando nas oitavas da canção. E, enfim, tem vários tipos de vozes que a gente pode abrir, né, e fazer aqui na nossa composição, né, no nosso arranjo vocal. E para ficar mais fácil de você entender tudo isso que está acontecendo, eu vou cantar aqui, então, um refrão de uma canção que é muito conhecida, né, uma canção religiosa, gospel, que é a canção Vim para Adorar-te. É uma canção que talvez, né, se você aí é cristão, né, que seja evangélico ou católico, provavelmente você já ouviu essa canção ou ainda até mesmo canta ela aí na sua igreja. Essa canção é uma canção simples, né, tem um vocal simples e a gente pode então abrir vozes dentro dessa canção e a gente poder verificar, ok? Dentro dessa canção eu vou cantá-la na tonalidade original da gravação, que é em Mi maior. Então a melodia dela, ela começa aqui, ó, no Lá, ok? Então, primeira voz, ela começa no Lá. Então, vou tocar ela aqui para ficar mais fácil de você se lembrar. Então, esse é o vocal, né? A linha melódica da primeira voz, né? Então, dentro dessa linha melódica, a gente pode abrir mais vozes, ok? Então, a gente pode entrar nas terças, nas quintas, nas sétimas, e aí a gente pode ir aumentando esse vocal, ok? Então, primeira voz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Essa
é a melodia da canção, né? A primeira voz, se você pode se lembrar com certeza dela aí. E se a gente for abrir um vocal, né? Uma segunda voz para ela? Então, como que a gente pode fazer? Bom, nessa música, ela fica muito interessante se a gente abre uma terça descendente. Então, eu estou em Lá, né? A melodia começa aqui em Lá, ó, né? Então, a gente vai descer, né? Um intervalo de terça. Então, aí a gente pode descer ela no Fá sustenido, ok? Então, a gente pode começar a canção aqui. Ok? Então a música começa aqui no Lá e a gente desce ela um intervalo de terça para Fá sustenido. Então, o que ela estava fazendo? Você pode fazer. Ok? Então, cantando essa voz. Veja, essa melodia está mais grave, né, porque ela foi composta aí no intervalo descendente para baixo da melodia. Mas eu posso também abrir essa terça para cima. Então eu estava em Lá e posso começar em Dó sustenido. Ok? E ficaria assim. Então aí nós temos três vozes. A primeira, principal, e aí a gente abriu o intervalo de terça para baixo, né, descendente. Então começou ali em Lá, caímos para Fá sustenido, e a gente também tem um intervalo ascendente. De Lá fomos para Dó sustenido. Ricardo, mas puxa, achei muito legal, mas ainda ficou grave essa do Fá sustenido. Poxa, então você pode abrir esse vocal para cima. Então você começar no Mi, ok? E aí fica mais confortável, claro, para vozes femininas, e você pode ir abrindo vozes, né? Então a terça de Mi, Sol sustenido, terça de Sol sustenido, Si, e você pode ir abrindo esses vocais, né, para que você possa compor aí o seu backing vocal. Você gostou da dica? Muito bacana, né? E aqui você vai aprender tudo isso e muito mais no nosso curso de técnica vocal. Agora que eu quero convidar você para que você escute como ficou nosso arranjo vocal, então cantado aí com essas três vozes. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.